Pronto, foi mal. Vamos lá. Então, galera, para a gente entender, vamos ver aqui, ó, equilíbrio dinâmico. Então, olha só, se uma reação ela é reversível, certo? Significa, tá, que o sistema está fechado. Então, se uma reação está em equilíbrio químico, ela está acontecendo num sistema fechado, e aí, então, ela vai atingir um estado de equilíbrio dinâmico, certo? Ou seja, o que é um equilíbrio? A gente já viu lá, é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, isso, né, equivale a uma situação de um sistema em equilíbrio. Então, a reação, como eu já disse, ela ocorre nos dois sentidos. Então, eu tenho a reação direta e a reação inversa, e elas ocorrem com a mesma velocidade, tá certo? Então, nesse caso, o que acontece? Se eu tenho um sistema em equilíbrio e esse sistema ele não sofre nenhuma perturbação externa, tá certo? O que acontece? Esse equilíbrio vai permanecer, tá, de uma forma aí indefinidamente. Ou seja, ele não vai sair do equilíbrio. Ele vai se manter em equilíbrio, a não ser que algum fator externo, certo, haja sobre aquele sistema. Então, se não tiver nenhuma perturbação externa, aquela situação de equilíbrio ela vai ficar indefinitivamente na situação. Beleza? Bom, e o porquê estudar deslocamento de equilíbrio e equilíbrio químico? Bom, muitas reações que são reversíveis, galera, tá? Elas envolvem substâncias de grande importância comercial, grande importância econômica. Então, significa o quê? Olha, se eu estou produzindo um determinado produto na minha indústria ou na minha fábrica, quanto mais produto eu obtiver, melhor vai ser para mim, mais lucro eu vou ter, tá certo? Então, o objetivo da gente estudar o desequilíbrio, o deslocamento do equilíbrio, é sempre favorecer a formação daquilo que me interessa, né? Então, eu vou provocar mudanças num sistema em equilíbrio para que aquele sistema me forneça aquilo que eu quero, aquilo que é mais importante para mim, beleza? Agora, uma observação importante. Olha só, nas reações em que não há gases envolvidos, então não é necessário que o sistema esteja fechado para que ocorra o equilíbrio dinâmico, tá certo? Então, se eu tenho uma reação onde as minhas substâncias estão no estado sólido e líquido, tá certo? Ela não precisa estar num sistema fechado para entrar em equilíbrio dinâmico. Apenas se tiver substâncias no estado gasoso, tá certo? Aí sim eu preciso que o sistema esteja fechado. Beleza? Alguma pergunta aqui, galera? Alguma dúvida até aqui? Professor, só não consegui entender muito bem sobre esse fator perturbação externa. Tipo, no que ela vai interferir. Se o senhor Tá. tivesse como dar um exemplo para mim entender melhor, acho que seria bom. Pronto. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, olha só. Imagina que você tem uma reação, né? Você tem um sistema em equilíbrio. Ele está a uma determinada pressão e uma determinada temperatura, certo? Então, pressão e temperatura são fatores externos. Então, se eu for lá no meu sistema e eu aumentar a temperatura, é um fator externo. Eu mudei uma condição. Quando eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Aquele sistema deixa de estar em equilíbrio. Assim como, se eu aumentar ou diminuir a pressão, né, é um fator externo. Então, se eu aumentar ou diminuir a pressão daquele sistema, ele também vai, o equilíbrio vai ser deslocado. Certo? Certo, certo. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Mais alguma pergunta, galera? Não? Então, vamos lá. Então, olha só, o que eu disse aí. Essa figurinha é do livro de vocês, está lá na página 25. Quem quiser acompanhar lá. Então, tá aqui, galera. Imagina uma situação, tá? Uma reação
da síntese da amônia. Por exemplo, a amônia é uma substância bastante importante no nosso dia a dia, né? É uma substância de um certo valor econômico, né? Então, imagina a reação da síntese da amônia. Então, olha, eu tenho aqui N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Esse sistema está em equilíbrio. Tá? Está em equilíbrio. Então, olha aqui, para a situação 1, o equilíbrio 1, certo? O início. Vermelho aqui eu tenho o átomo de nitrogênio e verde o átomo de hidrogênio, certo? Então, percebam que aqui no meu início, no equilíbrio 1, eu tenho quantas moléculas de NH3 sendo formadas? Quantas moléculas? Hein, galera? Quantas moléculas de NH3 eu tenho aqui? Aqui, ó. Uma. Oi? Duas, né? Aqui, ó. Duas. Uma molécula de NH3 e duas. Então, nesse sistema em equilíbrio, tá? Que é o equilíbrio 1, eu tenho duas moléculas. Tá? Vamos para uma situação equilíbrio 2. No equilíbrio 2, eu tenho quantas moléculas? 4 moléculas. Exatamente. Então, significa que se o meu objetivo, né, é obter amônia, então qual desses dois sistemas em equilíbrio eu vou utilizar? O sistema 2, porque ele me dá uma maior quantidade de moléculas de amônia. Tá certo? Então, dessa forma, eu vou preferir manter o meu sistema. Eu vou preferir manter o meu sistema no equilíbrio 2, nessa condição aqui. Por quê? Porque nessa condição eu vou ter o maior número de moléculas de amônia. Tá certo? Então, olha só. Deslocamento de equilíbrio. Então, vamos considerar, como eu disse, a ilustração anterior. Dizemos que o equilíbrio 1 da síntese da amônia foi deslocado no sentido da formação de produto. Então, olha só. Aqui eu tinha 2 mols, certo? Aí eu provoquei o deslocamento do equilíbrio. Após esse deslocamento do equilíbrio, atingiu-se uma nova situação de equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio foi deslocado no sentido da formação da amônia. Tá certo? No sentido da formação do produto da reação direta. Tá certo? Então, foi deslocado no sentido da formação dos produtos, ou podemos dizer que o equilíbrio foi deslocado para a direita, o que acabou gerando uma nova situação, o equilíbrio 2, onde a quantidade de amônia é maior. Então, é para isso que serve esse deslocamento de equilíbrio, galera. É para a gente sempre produzir, né, ou formar aquilo que é de maior interesse para nós e em maior quantidade possível. Certo? Perguntas até agora? Professor, como é que esse deslocamento do equilíbrio é feito? Como é que ele acontece? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo? Então, vamos lá. Entendendo um desequilíbrio, uma situação de deslocamento de equilíbrio, tá? Situação 1. Então, imagina aí, uma lanchonete 1 e 2. Também está no livro de vocês, página 25, tá? Então, olha só. Situação 1. Você tem a lanchonete 1 e a lanchonete 2. Na lanchonete 1, você tem lá um salão de festa, né? Ele apresenta 2 ambientes. O salão de festa com 2 ambientes. Lanchonete 1 e lanchonete 2. Cada um com uma lanchonete em que há 30 pessoas, né? No outro 15. Então, lanchonete 1 eu tenho 30 pessoas, lanchonete 2 eu tenho 15 pessoas. Beleza? Vamos imaginar agora que a lanchonete 2 esteja distribuindo refrigerante e salgadinho de graça. O
que vai acontecer? A galera vai para a lanchonete 2. Não é isso? Se todo mundo ficar sabendo que a lanchonete 2 está oferecendo salgado e refrigerante de graça, quem está na lanchonete 1 vai para a lanchonete 2. Então, aí nós vamos ter uma nova situação de equilíbrio. Né? Após um tempo, as pessoas vão para a lanchonete 2 e após um tempo elas vão permanecer lá e algumas na lanchonete 1. Então, se estabelece um novo equilíbrio. Tá certo? Agora, tomar cuidado, porque aqui a gente está vendo um equilíbrio, falando de equilíbrio entre duas lanchonetes de pessoas. Então, né, é um equilíbrio mais dinâmico. Só que quando a gente fala de uma reação química, tá, galera? A reação química, ela ocorre aonde? Dentro de um recipiente, né? De um becker, de um balão, tá certo? Dentro de um tubo de ensaio. Então, o equilíbrio da reação, ela ocorre dentro do próprio recipiente e não em ambientes diferentes. Tá beleza? Dúvidas aí? Perguntas? Tudo ok? Então vamos lá. Então, olha só. Para a gente analisar, tá, o deslocamento do equilíbrio, nós vamos ter que entender um princípio que foi criado em 1888, certo? Chamado de princípio de Le Chatelier. Então, quimicamente, esses deslocamentos eles foram explicados, né, por esse químico, tá? Le Chatelier. Então, em 1888, galera, ele, baseando-se em observações experimentais, tá? Ele concluiu o seguinte, que quando você tem um sistema em equilíbrio, certo? Você está em equilíbrio, e aí ele sofre uma perturbação. Como assim, professor? Que perturbação? Aumento da temperatura, diminuição da pressão, a concentração dos reagentes é alterada, o equilíbrio desse sistema vai se deslocar no sentido oposto ao que a perturbação foi imposta. É como se fosse, galera, imagina vamos imaginar assim, se a gente poderia fazer uma analogia, imagine uma gangorra, certo? Uma gangorra. Ela está em equilíbrio. Imagina aqui, ó, gangorra em equilíbrio. Aí eu coloco duas pessoas de mesma massa. A gangorra permanece em equilíbrio. Aí venho e coloco, vamos lá, eu coloco mais uma pessoa aqui, desse lado. O que vai acontecer com este equilíbrio? Ele vai ser deslocado, só que ele vai ser deslocado nesse sentido. No sentido da gangorra, ela vai descer para cá. Para que eu estabeleça o equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Aplicar uma força no lado oposto. Não é isso? Para manter o equilíbrio. Tá certo? Então é isso que Le Chatelier diz. Que se um sistema está em equilíbrio, né, quando uma perturbação é imposta àquele sistema, ele vai se deslocar no sentido oposto àquela perturbação, de forma a minimizar ou anular aquela perturbação, para que o sistema volte a entrar em equilíbrio. Beleza? Professor, Oi. você pode repetir essa frase? Qual? Do princípio de Le Chatelier? Isso. Tá. Então imagina, ó, um sistema em equilíbrio, né? Eu tenho lá um sistema em equilíbrio. Vamos voltar para cá, ó. Vamos entender aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Imagina aqui essa reação, certo? N2 mais 3H2 dando 2NH3. O sistema está em equilíbrio, beleza? O que vai acontecer se eu provocar uma alteração aqui nos reagentes? Então, a perturbação ela vai ser feita aqui nos reagentes. Então, quando eu... Que perturbação é essa? Vamos supor que eu aumente a quantidade de N2. Certo? Vou aumentar a quantidade de N2. Se eu aumentei a quantidade de N2, imagine isso como uma gangorra.
essa equação vai pesar para que lado? Se eu aumentar essa concentração aqui? Pro lado dos reagentes. Para o lado dos reagentes. O que vai acontecer com o deslocamento do equilíbrio? Ele vai para o lado oposto. Vai para o lado dos produtos. De forma a minimizar esse aumento da concentração de N2. Entendeu? Entendi. Da mesma forma, se eu aumentar a concentração de NH3, o que vai acontecer? A gangorra vai pender para esse lado. Então, o deslocamento vai ser deslocado no sentido dos reagentes, para que essa perturbação seja minimizada. Tá certo? Certo. Alguma dúvida aí, galera? Mais alguma pergunta? Não? Podemos continuar? Então, vamos lá. Deixa eu ver só o chat aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Então, galera, esse é o princípio de Le Chatelier, tá certo? Então, sempre que a gente provocar uma perturbação no sistema em equilíbrio, tá? O equilíbrio vai se deslocar no sentido oposto. Para quê? Para anular aquela perturbação que foi imposta ao sistema. Beleza? Agora, vamos entender como isso funciona na prática. Tá? Então, lembrando, quais são os fatores que podem deslocar o equilíbrio, né, de um sistema? Temperatura, pressão e concentração. Tá certo? São esses três fatores que vão alterar o equilíbrio de um sistema. Então, vamos começar com a variação da concentração. Então, galera, vamos lá lembrar um pouquinho de cinética, né? E é o seguinte, a gente sabe que a velocidade de uma reação, tá, ela depende, entre outros fatores, da concentração das espécies envolvidas. Então, se a gente lembrar lá da lei da velocidade, né? Então, velocidade é igual ao quê? Uma constante vezes a concentração dos reagentes. Ah, então, ela depende, entre outros fatores, da concentração dos reagentes. Então, significa o quê? Quanto maior for a concentração dos reagentes, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de colisões, aumenta o número de choques efetivos. Com isso, eu vou aumentar a velocidade da reação. Não é? Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Então, isso significa que, se o sistema estiver em equilíbrio e a gente alterar a concentração das substâncias, tá certo? Seja por adição, seja por retirada, a gente vai alterar a velocidade da reação. Certo? Alterando a velocidade da reação, o que vai acontecer? Olha só. Alterando a concentração das substâncias, depois do sistema ter atingido o equilíbrio. Então, vamos ver aqui como é que a variação da concentração das espécies podem alterar o sistema em equilíbrio. Então, vamos aqui, ó, analisar a reação. Então, ó, N2 mais 3H2, dando 2NH3. Reação de síntese da amônia. Vamos imaginar essa equação aqui, esse sistema em equilíbrio. Certo? Vamos imaginar esse sistema aqui em equilíbrio. Então, olha só. Ao adicionar o gás nitrogênio, então eu estou adicionando o gás nitrogênio. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade de moléculas.
Aumentando a quantidade de moléculas, o que vai acontecer com o número de colisões? Vai aumentar. Então, eu aumento a concentração, aumento a quantidade de moléculas, consequentemente, eu vou aumentar o número de colisões. Aumentando o número de colisões, o que acontece com a velocidade da reação? Vai aumentar. Tá? Vai aumentar. E aí, nesse caso, a velocidade da reação direta, nesse instante, vai ser maior que a velocidade da reação inversa. Tá certo? Todo mundo lembra disso? Então, vamos lá. Agora, aumentando a concentração de N2, eu aumento a velocidade da reação direta. Aumentando a velocidade da reação direta, isso vai favorecer o quê? A formação de NH3. Tá? Ou seja, vai favorecer a formação de amônio, porque eu aumentei essa concentração, né? Aumentei a velocidade, consequentemente eu vou aumentar a velocidade aumentar a concentração de NH3 aqui, tá certo? Então, a concentração da amônia, do NH3, ela também vai aumentar. Se a concentração de amônia vai aumentar, o número de colisões também aumenta. Tá? O número de colisões também aumenta. E, consequentemente, a velocidade da reação inversa também aumenta. Tá? Mas isso não significa que, nesse momento, a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. Ela vai aumentar, mas nesse momento elas não vão se igualarem. Certo? Então, dessa forma, aumentando a concentração de N2, tá? O que vai acontecer? As concentrações das três substâncias serão alteradas, até que as velocidades das reações direta e inversa novamente se igualem. Então, eu aumentei a concentração de N2, aumentei a velocidade a velocidade da reação direta, tá certo? Com isso, eu favoreço a formação de NH3, e aí, esse sistema, após um determinado tempo, ele volta para o equilíbrio. Ou seja, a velocidade da reação direta se torna igual da indireta. Tá certo? Após um determinado tempo. Porque ela vai... Professor, Diga. como assim? Eu não tô lembrada. Essa reação inversa e direta. Tá. Reação direta é aquela reação que a gente considera da esquerda para a direita. Tá? Reação inversa, direita para a esquerda. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso, N2 mais 3H2 produzindo NH3 é reação direta. NH3 se decompondo em H2 e N2 é a reação inversa. Certo? Certo. Então, galera, olha só. Para a gente resumir, sentido do deslocamento do equilíbrio em relação às concentrações, né? Ao aumentar a concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Então, se aumenta a concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado no sentido oposto, dos produtos. Se a gente aumentar a concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes. Certo? Agora, se eu diminuir a concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes. E, ao diminuir a concentração dos produtos, o deslocamento é deslocado no sentido dos produtos. Tá certo? Alguma dúvida aqui nesse resumo? Não? Tranquilo? Pronto. Então, vamos lá.
Temperatura. Então, lembra que a gente falou, né? Quais são os fatores que podem alterar um equilíbrio químico? Temperatura, pressão e concentração. Então, vamos ver como é que a temperatura, ela influencia nesse deslocamento. Então, galera, o que acontece quando a gente aumenta a temperatura de um sistema? Tá? A gente vai aumentar a energia cinética das moléculas. Não é isso? Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia, aumento o grau de agitação das moléculas, então eu, consequentemente, aumento a energia cinética das moléculas. Então, o que resulta no aumento da temperatura? O maior número de choques entre as moléculas. Se eu aumento o número de choque entre as moléculas, eu também aumento a velocidade, tá certo? Da reação. Só que eu vou aumentar a velocidade tanto da reação direta como da reação inversa. Só que nesse caso, tá, galera? Nos primeiros instantes, logo quando eu aumento a temperatura, tá certo? Eu vou favorecer uma das duas reações. Aí eu vou favorecer ou a reação direta ou a reação inversa. Ou seja, uma vai ser mais acelerada que a outra. E isso resulta o quê? Num deslocamento do equilíbrio. Tá? Então, agora a gente tem que ter a ideia seguinte. Se a reação direta ela é exotérmica, galera, a inversa será endotérmica. Tá? Se a reação direta for endotérmica, a reação inversa será exotérmica. Beleza? Então, olha só, o que é uma reação endotérmica? Vamos lá, galera? O que é uma reação endotérmica? É aquela que absorve calor. Isso, aquela que absorve energia, absorve calor, né? Então, se eu aumento a temperatura do meu sistema, eu vou favorecer que tipo de reação? Hein? Como é, professor? Se eu aumento a temperatura de um sistema, eu vou favorecer que tipo de reação? Endo ou exo? Endo, eu acho. Que ela vai estar absorvendo. Porque ela vai absorver energia, exatamente. Então, galera, significa que se a gente aumentar a temperatura de um sistema, tá, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Beleza? Se nós diminuirmos a temperatura de um sistema, tá, ele vai se deslocar no sentido da reação exotérmica. Aí, assim, professor, como é que eu vou saber se a reação direta é endotérmica, exotérmica? Bom, isso só se sabe experimentalmente, esse é o dado experimental. Então, sempre no exercício, ele vai trazer essa informação, tá? Se a reação direta vai ser exotérmica ou endotérmica. Ou ele pode trazer em forma de equação química, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, porque eu estou bem pequenininho, dá para ver o quadro aí? Dá, professor. É só a gente fixar a sua tela aqui. Só um exemplo aqui, né? Se nós tivermos uma reação, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, A mais B produzindo C mais energia. Tá? A mais B produzindo C mais energia. Então, aqui nós temos a reação direta e aqui eu tenho a reação inversa. Tá? No sentido direto, da reação direta, essa reação aqui ela é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Né? Então, a reação direta aqui é exotérmica. Se a reação direta é exotérmica,
A inversa vai ser endotérmica. Peraí, professor, como foi que vocês chegaram à conclusão que a direta é exotérmica? Eu não captei, não. Ela não está liberando energia? Ela não Ah, é porque. está produzindo Ok. energia? Se ela está produzindo energia, significa que ela está liberando energia. Então, ela é exotérmica. Ah, ok. Né? Agora, se eu tivesse algo assim, ó, A mais B, mais energia, produzindo C, aí a reação direta seria endotérmica, porque ela está absorvendo energia. Certo? Certo. Então, nesse exemplo aqui, galera, ó, se eu aumentar a temperatura do sistema, eu vou favorecer qual reação? A reação direta ou a reação inversa? A inversa. A inversa, né? Porque o aumento da temperatura favorece a reação no sentido endotérmico. Se eu diminuísse a temperatura, eu favoreceria a reação no sentido direto. Beleza? Ok. Ok? Então vamos lá. Bom, então a temperatura é simples, né, galera? Então, se eu aumentar a temperatura, desloca o clima no sentido da reação endo. Se eu diminuir a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Tá bom? Vamos lá. Oxi. Peraí. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, agora, galera, o último fator que pode alterar um sistema em equilíbrio, que é a variação da pressão. Agora, detalhe importante. A variação de pressão, galera, tá? Eu só posso aplicar, tá, a variação de pressão em um sistema gasoso. Tá certo? Ou seja, quando todas as substâncias no meu sistema, na minha reação, estão no estado gasoso. Certo? Se eu tiver uma substância no estado sólido e ou líquido, eu já não posso mais aplicar a variação da pressão no meu sistema. Tá certo? Então, olha só. Pressão e volume, galera. O que acontece quando a gente aumenta a pressão de um sistema? O que acontece com o volume? Ele diminui. Diminui, né? Então, significa o quê? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, diminuo o volume, né? E vice-versa. Se eu diminuo a pressão, aumento o volume, tá? Então, o que acontece se a gente aumentar a pressão de um sistema gasoso? O equilíbrio vai se deslocar no sentido com menor quantidade na reação, em mols de gás, ou seja, com menor volume gasoso. Se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido onde há um maior volume gasoso. Ah, professor, como assim? Vamos aqui para o quadro. Deixa eu explicar direitinho para vocês. Então, olha só. Dá para ver o quadro aí direitinho? Aí. Olha só. Dá sim. Imagina aqui, ó. A síntese da amônia, certo? N2 gasoso mais 3H2 gasoso, produzindo 2NH3 gasoso. Então, nesse sistema, nós temos um sistema gasoso. Todas as substâncias estão no estado gasoso. Beleza. Então, como é que nós vamos analisar aqui a questão da variação da pressão? Então, olha só.
Quantos mols de N2 estão presentes na reação? Quantos mols de N2? 1. Pronto, 1 mol. Ai, meu Deus. Quantos mols de H2? 3. 3. 3 mols. Certo. E de NH3? 2. 2. Então, como é que nós podemos pensar? Nós podemos analisar da seguinte forma. Quanto maior a pressão, menor o volume. Então, muitas vezes, quando nós trabalhamos com gases, nós podemos pensar, tá, nessa quantidade aqui em volume. Tá bom, galera? Então, eu posso pensar assim, ó. Aqui eu tenho um volume, aqui eu tenho 3 volumes e aqui eu tenho 2 volumes. Certo? A gente pode fazer essa analogia. Beleza? Quando se trata de gases. Então, quantos volumes, qual é o volume no meu reagente? 4 volumes. Eu tenho 4 volumes no reagente e eu tenho 2 volumes nos produtos. Então, se eu aumentar a pressão desse sistema, vamos aqui, ó, reação direta, reação inversa. Então, se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Diminui. Não é isso? Então, se eu aumentar a pressão desse sistema, eu vou favorecer qual reação? A direta ou a inversa? Direto. A direta. Porque eu vou sair de um volume de 4 para um volume de 2. Então, aumentando a pressão desse sistema, eu favoreço a formação da reação direta. Tá certo? Se eu diminuir a pressão, eu favoreço a reação inversa. Tranquilo? Professor, peraí que eu não entendi muito bem, não. Diga. Essa analogia que o senhor fez com essa reação. Se diminuir o volume, eu não entendi muito bem, não. Aí. Tá. Você pode pensar o seguinte: quando você pegar um sistema gasoso, tá, onde todas as substâncias são em estado gasoso, a quantidade que você vê aqui em mols, tá, você pode transformar isso em volume. Tá? Você pode transformar em volume. Por exemplo, 1 mol de N2. Então, eu tenho 1 litro. Por exemplo, 3 mols de H2. 3 litros. 2 mols de NH3. 2 litros. Certo? Então, eu posso pegar, para a gente analisar o princípio de Le Chatelier em relação à pressão, certo? De um sistema gasoso, nós podemos pensar nessa quantidade aqui de mol sendo volume. Tá certo? Sendo volume. Beleza? E aí, a gente faz essa analogia. Aqui nós temos, nos reagentes, 4 litros, e aqui eu tenho 2 litros. Certo? Certo. Até aí, ok. E aí você pode fazer essa analogia. Claro que eu não posso dizer que aqui são 4 litros, porque eu não sei. Vai depender da massa, depende de uma série de condições aqui. Mas, para analisar o efeito Le Chatelier, nós podemos fazer essa analogia aqui. Beleza? Beleza. Aí, no caso, se a gente aumentar a pressão aí, vai favorecer qual reação? A direta ou a inversa? Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Ele vai diminuir. Em qual sentido aqui o volume diminui? Direto? Reação direta, né? De 4 litros sai para 2. Então, aumentando a pressão, eu favoreço a reação direta. Ok. Ok? Uhum. E aí, observaçãozinha aqui, galera. Deixa eu só tirar o print do quadro, professor. Pronto. E aí, galera, uma observação importante aqui é a seguinte, ó.
princípio de Avogadro, tá? Então, é importante esse princípio, que diz o quê? Quantidades iguais, tá certo? De quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, ocupam volumes iguais. Então, por exemplo, o que significa isso? Que se nós temos 1 mol de qualquer gás, e este gás estiver submetido às condições normais de temperatura e pressão, eles vão ocupar um volume de 22,4 litros. Não importa qual a natureza desse gás, tá certo? Então, se ele estiver na mesma condição de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar um volume fixo de 22,4 litros. Beleza? Então, não pode esquecer isso aqui, é importante aí, esse princípio de Avogadro. E para a gente encerrar a parte de deslocamento, galera, a adição de um catalisador ou gás inerte. Nós vimos lá na termoquímica o conceito de catalisador. O que é o catalisador? É uma substância que faz com que a energia de ativação diminua. Ora, o que é diminuir a energia de ativação? É diminuir a barreira energética. Só que essa barreira energética, tá, ela é diminuída tanto para a reação direta como para a reação inversa. Então, dessa forma, o catalisador ele vai aumentar igualmente a velocidade da reação direta e inversa. Então, portanto, galera, o catalisador ele não provoca deslocamento no equilíbrio. Tá? Ele apenas faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, tá certo? Sem interferir na composição da situação do equilíbrio químico. Então, o catalisador ele só vai fazer diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação, tanto direto como indireto, sem interferir na situação de equilíbrio. Certo? Professor, Diga. você pode repetir? O catalisador? Pode repetir? Tá, Sim. o catalisador. Qual é a função de um catalisador? É diminuir a energia de ativação. Tá certo? O que é essa energia de ativação? É uma energia necessária, certo? Para que haja o rompimento das ligações das substâncias que estão no reagente, para que novos produtos, novas substâncias sejam formadas. Essa barreira energética, tá certo? Ela vai ser menor. Só que essa barreira energética ela vai ser menor tanto para a reação direta como para a reação inversa. Então, a velocidade da reação direta, certo? Aumenta da mesma forma que a velocidade da reação inversa. Então, isso significa que o catalisador ele não provoca deslocamento no equilíbrio. Ele apenas faz com que esse equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Tá? Então, o catalisador ele não altera a situação de equilíbrio. Ele apenas faz com que ele seja atingido mais rapidamente. Certo?